No primeiro capítulo, a gente vai aprender sobre todas as primeiras civilizações, a começar pelo Egito, onde eles adoravam os creepers e até fizeram um templo para eles. E também eles fizeram a TNT, criaram a TNT. Já em Atlantis, eles criaram os Guardians e os Mini Guardians, que agora eu não lembro o nome direito, mas eles eram robôs que ficavam na Terra. E depois que eles inundaram, né? Aí eles viraram robôs aquáticos que podem ficar tanto na terra quanto na água. E também eles são a nação-chefe daquele animal que eu não lembro o nome. Agora falando sobre os aldeões e as vilas, são basicamente os humanos, só que diferentes. É uma espécie um pouquinho diferente dos humanos, que aprendeu a cultura da agricultura e de trocas também, de ferramentas, porém normalmente eles não usam muito, né? Mas eles não são muito desenvolvidos porque eles quiseram ficar na paz, assim, do jeito que eles já estão. Já os maias e astecas, basicamente eles eram um templo da jungle, onde eles faziam várias armaduras, eles brigavam bastante entre si e eram, como eu posso dizer, grupos indígenas assim. Já na mineração, sobre o comando de várias pessoas, porque eram muitas minerações, se desenvolveu bastante muita cultura, né? Principalmente a cultura do ferramenta, onde eles traziam para os villagers e os villagers faziam as picaretas, faziam as espadas, etc. Ou eles mesmos faziam, né? Os próprios mineradores. O Nether era mais tranquilo, já que cada um ficava no seu canto. Nessa época, os Piglins ainda não dominavam o Nether, cada um tinha seu território. E também as florestas eram completas, não tinha lava em tudo porque o vulcão ainda não tinha entrado em erupção e todo mundo estava em paz por enquanto no Nether. Minecraft capítulo 2, o início do fim. Agora vamos começar pela derrota das nações. Mas é a partir deste capítulo que começa a dar merda, por causa que os creepers, eles começaram a explodir e basicamente o Egito inteiro se ferrou porque os creepers, eles são robôs e eles estão dando problema. Então por isso que deu ruim pro Egito. Então menos uma nação aí que conta pra história do Minecraft. E eu vou contar nesse capítulo sobre todas as nações que se ferraram depois e daí os vilões, e daí como que o Steve vai salvar o mundo do Minecraft. Atlantis foi totalmente inundada, os Sniffers só sobrou os ovos, os humanos viraram os afogados, né? Viraram meio mortos, meio vivos, né? E basicamente o Elder Guardian, né? Desculpa, falei errado. Ele ficou amarelo, né? Meio pálido por causa que ele era um robô e ele não era feito para ficar na água. E os mini Guardians, eles não ficaram assim dessa cor porque eles não eram grandes. Já no Nether começou a dinastia Piglin, onde eles começaram a dominar todo o Nether. Já nas vilas, os mineradores subiram agora para cima e começaram a conviver com os villagers por causa que eles já davam as ferramentas em troca dos minérios, né? Daí eles poderiam trabalhar mais, ganhar mais coisas, né? E eles também já poderiam fazer muitos avanços tecnológicos com as ferramentas. Só que com isso, alguns villagers, eles não queriam só ficar na cultura da fazenda, né? Que nem os villagers, porque eles são muito parados no tempo. Então esses villagers pensaram em dominar o mundo e começaram a usar tecnologias humanas, como tentaram copiar as camas, eles tentaram fazer monumentos e casas extraordinárias assim como os humanos. E isso deu errado por causa que eles queriam dominar o mundo, né? Daí eles tiveram que impedir o avanço desses novos villagers que se chamam Illagers, no caso. Os maias e astecas de tantas brigas tiveram que deixar o lugar porque eles destruíram basicamente todos os monumentos entre eles e abandonaram o lugar. E também por causa que lá era na selva, né? Daí tinha muitos pandas que podem atacar ou até mesmo umas pestes, né? Agora, sobre as navegações, eles pararam muito no tempo, né? Que eles até perderam as pesquisas de barcos, né? Que o Steve não consegue mais fazer barcos gigantes,
por causa que todos os barcos foram inundados, por causa que estava tendo muito tsunami naquela época, tanto é que até a cidade de Atlantis foi inundada por causa de tantos tsunamis que estavam acontecendo naquela época. Agora chegamos no capítulo 3, o fim, primeira parte. Primeiro, os humanos descobrem o Nether, a dimensão do Nether, e os Piglins, como eles são muito territorialistas, eles já começaram a tentar dominar o mundo dos humanos, né? Que essa é a história do filme do Minecraft. Mas um pouquinho antes disso, os humanos, né, os cientistas, tentaram reviver as pessoas e assim criaram os zumbis e os esqueletos e também criaram os Withers quando eles tentavam reviver 3 de uma vez só. Mas isso só foi durante a guerra contra os Piglins dentro do Nether, por causa da Areia das Almas. Os humanos finalmente iam vencer os Piglins, mas os Withers explodiram um vulcão que aconteceu um monte de bagulho e todo o Nether ficou basicamente lava e por isso que tem muitas poucas florestas e poucos Piglins, né? Agora tem bem pouco. Antes eles dominavam o Nether inteiro. E eles também tiveram que enfrentar os ratos, entre aspas, do mal e os ratos da outra dimensão do mal também, que no futuro viriam a ser os Endermites. E também tiveram que resolver mais um problema dos Villagers, porque eles não foram completamente destruídos naquela guerra contra os Villagers e os mineradores. Então eles precisavam ir para uma nova dimensão, por causa que o mundo estava todo destruído. Então eles criaram um portal para ir pro The End, pro fim, né? Só que daí o Steve e a equipe dele teve que ficar para fechar o portal do End. Mas logo depois que eles fecharam o portal, o Steve avistou os zumbis esqueletos descobrindo o esconderijo deles. Então o Steve manda eles fugirem enquanto ele luta com eles, mas não sabemos o final do Steve e nem da Alex por enquanto. Já lá no End, os humanos, né, eles tiveram que ficar mais altos para pegar as únicas fontes de comida no End inteiro, né, que é aquela fruta do couro, e basicamente ela fazia eles se teletransportarem, depois eles ficaram mais altos para pegar elas, eles perderam 90% da consciência, e como não tinha sol, eles ficaram blacks. Então, basicamente, eles viraram os Endermen, basicamente 100%, quase sem consciência, né? Eles só tinham 10% de consciência, por causa que eles ainda falam um pouco. Ao contrário, na verdade. Mas isso demorou bastante, até porque eles construíram bastante civilizações e até um robô, né? Mas então o Steve conseguiu sobreviver e acabou com todos os mobs que entraram no local. Depois ele acabou com o Rei do Vento, que eu não lembro o nome, e também acabou com as pragas dos ratos do mais. Mas depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo, porque ele só tentou acabar com todos os bichos do mal e trazer a paz ao Minecraft. Então, para começar com a paz no Minecraft, ele destruiu as pragas e agora vai destruir os villagers. Ele também acaba com vários creepers, esqueletos e vários zumbis. Mas depois de 1 ano sem contato com nenhum da sua espécie, ele já estava louco, ele não conseguia mais sobreviver. Então ele só foi para a última batalha para enfrentar o Wither, que era o mais forte de todos os bosses que eles conheciam. E também foi por causa do Wither que eles morreram, né? A maioria lá morreu no Nether por causa que ele destruiu o vulcão lá e muitos humanos foram destruídos pelo Wither. Então ele era o maior inimigo dos humanos. Então assim que ele o avistou, ele foi atacar. E temos que lembrar que os Withers antigos eram muito maiores do que os atuais. Tanto é que aqueles esqueletos no Nether, na Terra, são de Withers. Então depois que o Steve quase morreu, alguém atacou eles com fogos de artifício. Mas quem estava ajudando era a equipe do Steve, né? A Alex e os dois que eu não lembro o nome, porque na verdade nem sei se tem nome, mas eles que estavam tacando os foguetes no Wither. E graças à ajuda deles, o Wither foi derrotado. Mas depois, então, eles foram pro Nether, onde eles derrotaram todos os esqueletos Withers e todos os Withers gigantes, né? Porque no Minecraft a gente só consegue fazer os pequenos. Mas a Ruivinha morreu quando foi criar o portal, né? Porque ele é super poderoso, é um portal para criar outra dimensão. Ela morreu e eles derrotaram os Piglins de uma vez por todas.
E ao criar o portal, nosso amigo Nicholas morreu por causa que é super poderoso o portal, né? E antes eles estavam numa equipe inteira e agora é só o Nicholas que sabia remontar o portal. Eles sabiam fechar, mas não remontar. Só o Nicholas que sabia. Então por isso que ele morreu, tentando se sacrificando para ajudar a equipe. Então eles usaram todas as armas que eles tinham, o beacon para dar força, as poção de velocidade, um fragmento lá de uma terra chamada Warden. Eles também usaram TNT, tridente, espada de Netherite que a Alex descobriu lá no Nether. Eles também derrotaram todos os ratos, né, os Endermites do mais. Mas é claro que eles derrotaram o Ender Dragon, né? Porque como é que eles iam saber que ele era do bem? Mas sem saber que era o último da espécie, eles o derrotaram. Mas depois que eles viram que era o último da espécie, que ele tinha um ovo, eles guardaram esse ovo para recriar a nação dos dragões de novo. E no final de tudo, o Steve finalmente trouxe a paz ao Minecraft. Os villagers começaram a se reerguer depois daquele ataque dos villagers, começaram a fazer plantações, os Iron Golems agora não eram mais úteis, então eles ficaram aposentados, digamos assim. O ovo do dragão deu uma dragoa e um dragão, então começou uma nova nação de dragão. E basicamente o Steve e a Alex também tiveram filhos e tiveram uma nova nação, e esse é o fim do Minecraft. Essa é toda a história dele, espero que vocês tenham gostado dessa teoria, deu bastante trabalho para desenhar cada quadrinho desses, botar áudio em cada quadrinho desses, arrumar cada fala errada minha, mas espero que vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreve.